Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar um novo Corolla Cross em sua versão XRX com um sistema de propulsão híbrida e transmissão automática do tipo CVT. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo específico de algum carro, um conteúdo maior, mais dinâmico, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram ou que ainda são meus no seu uso cotidiano, com conteúdo bastante completo. Bom, vamos falar de mais uma vez desse algoz de um segmento. Realmente ele é um algoz porque é quase a certeza de que vai ser o matador do Corolla Sedan, né? E o Corolla Sedan sendo o sedã médio mais vendido, quando a gente imagina que o Corolla Sedan ele vende sozinho mais do que toda a categoria junta, né? Às vezes mais do que o dobro da categoria junta, né? Dos outros modelos todos. Então isso representa com grande possibilidade a morte de um segmento. Mas o que interessa aqui não é a gente falar de morte, que isso a gente já falou no outro vídeo, né? Eu acho bastante interessante o Corolla Cross por conta dessa opção, né, com um sistema híbrido, né? É o primeiro SUV dentro dessa categoria aqui no Brasil a oferecer esse tipo de propulsão. Isso é muito legal, como nós já vimos no Corolla Sedan. Né? É muito legal. É muito legal em termos de eficiência energética. E a própria Toyota, quando houve o lançamento do Corolla híbrido, ela não imaginava o sucesso dessa versão, né? Chegando a responder por cerca de 40% de todas as vendas do novo Corolla. E eu acredito que esse sucesso vai se repetir no Corolla Cross, né? Bom, esse sistema híbrido ele já é bastante conhecido, porque ele já era utilizado no Prius, depois ele foi flexibilizado e disponibilizado no Corolla Sedan, e agora ele é disponibilizado no Corolla Cross. É um sistema que nós temos um motor elétrico, né, misturado com um motor a combustão, por isso que ele é híbrido, né, basicamente. E é muito gostoso de se conduzir, né, principalmente no ciclo urbano, porque uma característica desse sistema híbrido é que em baixas velocidades ele consegue atuar somente com motor elétrico. Então, quando você está num trânsito muito pesado, você tem um conforto acústico muito grande, que o carro fica em perfeito silêncio porque ele só está com o modo elétrico ativado, né? E também com isso você consegue obter um consumo de combustível absurdamente baixo. Eu utilizei o carro com gasolina, né, do teste, e no ciclo urbano eu obtive, por exemplo, médias de 19 km por litro, o que é inimaginável em qualquer SUV na estrada, que fará num ciclo urbano, que são carros muito pesados, com aerodinâmica ruim, né, então você já espera um consumo tenebroso. Imagina o que são 19 km por litro num ciclo urbano. Um modelo híbrido como o Corolla Cross consegue fazer isso. Na estrada já caiu bastante, a gente chegou aí a cerca de 15,2 km por litro, porque é natural, porque na estrada você acaba utilizando muito mais do motor. Lembrando que o motor que está associado a esse motor híbrido é um motor 1.8, né? Com cerca de 122 cavalos, né? 101 cavalos, né? E isso quando ele está 100% com álcool e 72 cavalos com motor elétrico. A diferença é que quando você associa as duas potências, você não tem 172 cavalos ou 173 cavalos, né? Você tem ali uma faixa média de 123 cavalos, porque você não tem como equalizar essa potência, porque o motor a combustão não consegue girar tanto, né? Tanto quanto o motor híbrido, né? Você não consegue girar tanto. Girar no sentido tipo, um motor a combustão gira aí, por exemplo, no Corolla Direct Flex, né? O Direct, agora está me falhando a memória, nesse Corolla 2.0, né? Como o Corolla Cross, né? O modelo somente a combustão interna. A gente tem 177 cavalos, você tem 21,4 kgfm de torque. Mas ele vai girar ali até cerca dos seus 6.700, né? Um motor elétrico
ele ultrapassa com facilidade os 10.000 RPM quando exigido ao limite. Então você não consegue equilibrar. Mesmo essa transmissão automática do tipo CVT, né, ela trabalhando ali, você não consegue intercalar. Então existe um limite de potência utilizável dentro de um motor híbrido, né? Mas é muito bom, é muito interessante. O que eu acho também bastante interessante é que a gente já começa a observar no mercado diversos carros híbridos, pelo menos do grupo Toyota, ainda funcionando com bastante quilometragem. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa a nível de Brasil e que a gente não tem uma possibilidade muito grande da eletrificação dos carros e o futuro, infelizmente ou felizmente, será elétrico, né? Isso para cada um vale de uma forma. Então, o híbrido é a coisa mais, né, é o futuro mais possível. Então, a gente vê muito nesse carro essa realidade. É muito interessante, principalmente para quem vai utilizar esse carro no meio urbano. Vai ter um carro da moda, que é um SUV, com uma economia que nenhum outro SUV vai ter. Não existe um SUV que consiga fazer isso, né, dessa categoria, fabricado aqui no Brasil ou na América Latina, que tenha um consumo tão bom, né? Então, isso é muito interessante. Saindo do consumo, dessa parte, o desempenho é adequado, não é nada de demais, né? Quando você exige do motor, ele grita, porque é um CVT, mas não é um CVT como o do motor 2.0 a combustão interna, né? Ele é um CVT tradicional, então ele gira, ele grita, é natural. Tal qual ocorre no Corolla, a versão híbrida ela tem um painel específico, que ele é totalmente digital, ele é em TFT, bastante lúdico, né, para quem gosta dessas coisas. É bastante interessante, sim, diversas opções. E as versões híbridas, principalmente essa versão XRX que eu testei, ela tem diversas coisas que são específicas apenas dela, desde o tipo os bancos elétricos, mas também todo um sistema de segurança ativa do carro que inclusive conta com um piloto automático adaptativo, que eu acho bastante interessante, frenagem automática, né? Então ele inclui um pacote de segurança bastante forte. E pelo valor que ele custa, tá, eu acho caro, como todos os carros eu estou achando absurdamente caros, mas ele, quando você compara ele principalmente com o seu principal concorrente, que é o Jeep Compass, né, nas versões de topo ali, a gasolina, né, flex, ele traz coisas bastante interessantes, né, desde esse piloto automático. Eu acho que ele é até um pouco mais barato. A nível de acabamento interno, foi como eu já lhes falei no outro, né, ele perde em relação ao Corolla, ele também perde em relação dinâmica, que naturalmente já ocorreria por ser um SUV, ter uma pior aerodinâmica, ser um carro mais alto frente ao Corolla, porém ele mantém o mesmo conforto de rodagem. A piora na dinâmica dele se vale do sistema da suspensão traseira quando você compara com o modelo sedã, que é independente. No modelo SUV, né, no Corolla Cross, ele passa a um sistema independentemente, um sistema de eixo de torção, né? Ou então que relaciona uma piora aí, né? Muita gente criticou o freio de estacionamento de pé, que eu já falei no vídeo anterior também, e não tem nada de demais, né? Poderia ser elétrico, né? Eu acho que isso daí era bem melhor, né? Principalmente quando a gente pensa num carro de 180 mil reais, seu principal concorrente, como o Jeep Compass, tem isso, né? Porém, não tem nada de demais e não é nada retrógrado. Quando você imagina que, por exemplo, um Toyota RAV4 que vinha importado, até pouco tempo atrás vinha com esse sistema de freio, de estacionamento, o Toyota Prius sempre veio com esse tipo de freio de estacionamento de pé, então não tem nada assim de demais e acho que é muita encheção de saco por besteira. Acho que poderíamos reclamar muito mais de um acabamento mais pobre em relação ao sedã do que necessariamente isso, né? E também um espaço interno menor quando comparado ao sedã, né? Você tem menos espaço interno para as pernas, você tem mais espaço interno para a cabeça quando a gente relaciona com o sedã. No mais, um carro silencioso, principalmente conforto acústico, é a melhor parte, sim, principalmente quando a gente fala em trânsito urbano. A gente tem que ficar muito tempo parado no trânsito, o ar-condicionado continua gelando bastante, né? Então você não escuta nada, você fica bastante isolado, isso é muito interessante, né? Além da economia que ele representa. A Toyota ainda mantém um preço fixo para o sistema de baterias. Não sabemos até quando, né? Eu espero que isso continue porque vai fazer mais gente optar por esse tipo de carro, né?
E os híbridos, principalmente os híbridos da Toyota, mostram muito do seu valor e da sua durabilidade, porque muita gente já está passando a data da garantia das baterias com os Prius, né? Visto que os primeiros Prius chegaram aqui no Brasil em 2012, né? E elas tinham 8 anos de garantia na bateria, então já estão passando e ainda estão com as baterias originais. Que a grande problemática é essa, a questão das baterias, porque esses carros não funcionam sem elas, né? Muita gente pode pensar, e quando gasta a bateria, o carro funciona sem as baterias do sistema híbrido? Não, não funciona. Entendeu? Então é uma parte que você sempre tem que pensar muito, principalmente se você for ficar muito com o carro. Eu acho que esse modelo ele vale a pena para quem vai andar muito com o carro, mas muito mesmo. Gente que faça aí, sei lá, 30, 40 mil quilômetros por ano, porque aí com o tempo, tanto a economia de combustível quanto a questão do valor a mais que vai se pagar no carro vai fazer a compensação da desvalorização que ele vai seguir tendo, né? E até mesmo o custo de manutenção dessa bateria no futuro, quando ela necessitar ser trocada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo, com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!